Bom dia, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz de Deus? Mais um dia que o Senhor nos concede, né? De vida. E é dia da gente se alegrar, se renovar, buscar nele a força, o esclarecimento necessário de todo dia, a direção, né? É sempre um desafio orar a Deus e pedir a Deus que me dê a sua santa palavra para eu compartilhar com vocês. E hoje, muito interessante, lá em João 5, o versículo 45, 46 e 47, né? Na verdade, 44, 45, 46 e 47. Jesus falando para os discípulos, Jesus falando para muitos ali e até para os próprios fariseus, né? Os fariseus que tentavam de toda forma encontrar Jesus em alguma falha, mas não conseguiam. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: se você acha importante que outra pessoa também escute a palavra de Deus e compreenda a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo, tá? Então, compartilhando a palavra de Deus. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honrar, que vem só de Deus? Jesus já começa com uma pergunta. Não cuideis, não se preocupe, que eu não vim vos acusar. Há o que vos acusa, Moisés, em sua lei, em quem vos esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creias também em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis em minhas palavras? Jesus estava dizendo ali para os fariseus que ele era a personificação do que foi escrito em Gênesis, em Êxodo, em Deuteronômio, em Levítico, na lei de Moisés, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E em todos os profetas, todos apontavam para Cristo. E ali, quando Jesus veio, muitos deles não o reconheceram. Você tem reconhecido que Jesus veio a esse mundo? O próprio Deus se tornou homem, veio a esse mundo para resgate da minha alma e da tua alma. Você tem reconhecido isso? As suas atitudes, o seu dia a dia, o seu relacionamento vertical e o seu relacionamento horizontal. Vertical com Deus, horizontal com teu próximo. Tem compreendido isso? Tem compreendido que a sua vida é finita e limitada? Que você nasceu, está crescendo, está envelhecendo e que a morte é certa. Mas essa alma que você carrega aí dentro desse corpo, como é que ela está? Ela tem se relacionado com o Criador, com o Pai? Jesus está dizendo que ele foi aquele enviado por Deus. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E em tudo deu exemplo. Ele venceu o pecado, não foi como homem, não foi como Deus, foi como homem. Jesus venceu o pecado como homem, dando a mim e a você o exemplo em tudo. Então, Jesus está dizendo aqui para esses fariseus, aqueles homens doutores da lei, que ele é a prova viva, né? As escrituras é a prova viva do plano de redenção do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pois se nós tivéssemos mérito em nós mesmos, não estaríamos nem aqui.
pois a salvação é uma graça, é algo que nós não merecemos, mas como Deus quis se relacionar com a obra da sua voz, que é o homem, a mulher, ele quis se relacionar com a sua criação, que somos nós. Muitas vezes não compreendemos a nossa missão aqui nesse mundo, porque não entendemos o plano redentor do Senhor Jesus. Não entendemos as Escrituras. A Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Quando você começa a entender as Escrituras, você percebe que Jesus é o próprio plano de Deus em resgate de todos nós. Então, que nós não busquemos honras humanas que são fracas e são falhas e muitas vezes injustas. Busquemos honrar a Deus e Ele, no seu tempo, irá nos honrar. Jesus é a personificação do amor de Deus por cada um de nós. Que a gente possa entender isso. Possa entender que se a gente crê na lei, a lei toda apontava para Cristo. E Ele trouxe a graça, porque nenhum homem seria capaz de cumprir toda a lei. Mas Ele disse que em tudo nos dá a condição. Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se por acaso pecares, tu tens um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, a gente tem que entender que Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, é a pessoa mais importante que nós devemos honrar. Honrar a Deus. Quem honra a Deus em primeiro lugar, honra pai e mãe, honra ao próximo. Então, isso é maravilhoso. Você ter esse entendimento, você ter organizado na tua mente como deve ser as tuas atitudes diante de Deus e diante do teu próximo. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Muito obrigado pelo Espírito Santo. Muito obrigado pelo pão de cada dia. Muito obrigado, meu Deus, porque tu não nos deixou órfãos. Tu nos deste o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode mudar, meu Deus, qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. Por isso, depositamos a nossa fé em Ti e Te agradecemos. E se hoje o diabo se levantar contra mim e contra essas pessoas, ele cairá. Ele já caiu, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. É tudo que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.